Olá, sejam bem-vindos! Eu sou Leonardo Carvalho e está começando mais um Momento ADESIAP com o quadro Conhecendo a ADESIAP. E nesse quadro você conhece os profissionais que compõem os setores da nossa agência. E hoje eu tenho aqui uma ilustre presença, ela que é coordenadora administrativa financeira aqui da ADESIAP. Seja bem-vinda, Tamires Moraes. E Léo, boa tarde. É um prazer estar aqui participando do programa, do Momento ADESIAP. Bacana. Obrigada aí Tamires. pelo convite. A gente que agradece. Tamires, fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho do seu setor, o administrativo, o financeiro, um pouco do seu trabalho e do trabalho da sua equipe. Então, hoje o setor administrativo, eu tenho costume de falar que é um setor que é o coração aí da empresa. Ele é um setor que ele unifica, ele é uma base, é uma engrenagem mesmo para que os outros setores funcionem da forma que devam funcionar. Então, hoje a gente tem as áreas de produção, a gente tem a área de atendimento, que eu falo as áreas de produção são setores que atendem o cliente externo e que geram recursos financeiros para a agência. Então, a gente tem a área do atendimento, aí, que é o CAMP, a gente tem a área de elaboração de projetos e a gente tem a área de gerenciamento de projetos, Então, essas áreas, todo o suporte que existe nos setores para que essas áreas funcionem, ele está dentro do setor administrativo, Então, a gente tem hoje dentro do administrativo o setor financeiro, o setor de RH, de departamento pessoal, o setor de contratos, a própria contabilidade, o setor de compras e suprimentos, setor de prestação de contas, setor de tecnologia, de informática. Então, todos esses setores eles existem para funcionar e dar o suporte para que as áreas de produção trabalhem da melhor forma possível, gerando aí receita e financeira para a agência. Bacana. E é legal de alguns setores aqui dentro, que é o caso do administrativo, do financeiro, porque você tem os setores que lidam com os projetos, com os clientes lá fora, vamos dizer assim. E tem setores que eles são essenciais para o funcionamento de toda a agência, para manter as nossas atividades. É o caso do seu setor. Exatamente. Então, a gente faz toda essa gestão dos colaboradores, das contratações, a gestão financeira, planejamento financeiro e acompanhamento aí do financeiro da unidade. Hoje, mais para frente eu vou explicar um pouquinho das outras unidades também. A gestão dos contratos para que tudo funcione, dentro principalmente aí da área de projetos, que é um setor que traz um maior recurso financeiro, mantém a DESITA aí funcionando. A própria gestão de tecnologia, que hoje, com a LGPD também é super importante a gente ter essa gestão de tecnologia aqui interna, A gente tem tudo nas nuvens hoje. Então, o nosso sistema de segurança e de gestão das informações hoje ele está bem mais completo do que há uns 4 anos atrás. A gente ainda tinha um servidor físico com informações aqui internas. Então, com essas informações nas nuvens, a gente fica muito mais seguro e podendo acessar as informações a tempo e a hora fora daqui. Então, o setor administrativo está aí para dar esse suporte. Pensar nessas soluções também, nessas mudanças, nessas melhorias e acompanhar essa evolução, hoje em dia, principalmente tecnológica, Porque a tecnologia vem avançando e se a gente não se adaptar, a gente vai ser engolido aí no mercado. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ir até com a regionalização, se a gente trabalhasse, eu falo a gente que eu já estava aqui nessa época que ainda era servidor, e graças ao trabalho do administrativo a gente teve essa evolução, que era uma coisa física, e hoje ao trabalhar nas nuvens a gente consegue acessar de qualquer cidade, já que estamos em Congonhas, Nova Lima, e avançando pelo território. Se as informações ficassem ainda dependentes de um servidor físico, nossa, a gente estava perdido. Estava perdido. E não existia regionalização, Foi possível, isso foi pensado, Foi possível graças também a que as nossas informações estarem seguras e online, e a tempo e a hora de quem quiser acessar de qualquer lugar. É verdade. E para as pessoas entenderem também um pouquinho na prática de alguns trabalhos do administrativo, como a gente falou aqui de nuvens, a gente fala também, passa por e-mails, essas coisas,
nossa, quanto foi árduo o trabalho de vocês, por exemplo, na troca do nome. Né? Quando nós deixamos de ser Adesita e passamos a ser a Desiap para regionalizar, né? Quantos vários documentos e mudança de CNPJ, mudança nos nossos e-mails, né? Nossos colaboradores. Então, assim, é um processo muito moroso, né? E às vezes a gente os colaboradores, né, quem está aqui dentro, a gente enxerga muito bem, mas às vezes até o cliente que está do lado de fora não sabe da importância de determinados setores para manter a gente, né, organizado, né, que a gente consiga fazer tudo certinho. Algumas coisas que batem lá que é muito morosas, assim, eu sei porque eu passo por isso, quando é uma emissão de nota, todo esse controle, principalmente da questão do financeiro. E uma coisa também que eu vejo é que vocês lidam com vários, por exemplo, questões de projetos, com muitas contas, por exemplo. E hoje, quantos milhões são girados, né, em contas? Você tem esses números para nós? Tenho, Léo. Então, o setor administrativo é um setor assim, que não aparece muito, né? Justamente por ele ser esse setor de backup mesmo dos outros, que são os setores de produção que estão aí à frente, né? Dos projetos, dos acontecimentos, das feiras, né, que a gente gerencia. Então, é um setor que realmente não aparece. Então, é o nosso papel, né, fazer essa engrenagem funcionar, estar ali, né, segurando os outros setores para que eles estejam funcionando da melhor forma possível. Hoje, Léo, você comentou aí do nosso movimento, né, do financeiro. Hoje nós temos mais de 120 contas abertas em banco. Falei 120 contas. Isso porque a gente está começando a regionalização agora, né? Então, a gente a gente trabalha, né, com a transparência dos projetos. Então, para cada projeto, a gente prefere abrir uma conta específica em banco para facilitar a prestação de contas, facilitar a transparência de quem for conferir, né, como que foi utilizado esse recurso. Então, a gente prefere abrir assim e eu acho que fica mais fácil de gerenciar, mais transparente para quem quiser conferir. E essas 120 contas hoje, a gente tem na faixa aí de 12 milhões de movimento hoje, bastante. Né? É muita coisa. Contando, né, que a gente está aí hoje em Ouro Branco, em Congonhas e em Nova Lima, né? E até o final do ano nós temos aí mais umas 3 unidades ainda, né, para abrir em outras cidades. Então, esses números tendem a aumentar, né? Na hora que eu vou contextualizar um pouquinho da minha história depois e eu conto um pouquinho dessa trajetória até o final do ano, dessa gestão. E para o amigo que nos ouve, né, veja bem se para você gerenciar, né, você microempreendedor, empresário, às vezes, né, a gente gerencia uma conta, às vezes ali 2. Agora para pensar, são 120 contas, são 12 milhões. É uma movimentação, sim, extraordinária, né, dentro do volume que a gente tem hoje até de produção. A gente está avançando no território e daqui a pouco, quando a gente estiver em mais municípios, né, a gente pode chegar a dobrar esse número. Provável. Provável. E é um setor, Léo, que exige muita disciplina, muita atenção, muito foco, né? Para que a gente não faça nada errado, não pague conta com conta errada, né? A gente tem sempre que separar, ficar atento às notas fiscais, ficar atento aos documentos fiscais que chegam para a gente fazer pagamento no financeiro, por exemplo, né? Para que não troque de projeto, para que não troque de conta, porque se isso acontecer, a gente fica todo, né, embananado na prestação de contas, vai dar problema, né, lá na prestação de contas. Então, é um setor que realmente exige muita disciplina, muito foco, muita atenção e enfim, assim, é foco mesmo. Não dá pra ficar, não é um setor que a gente vai ficar conversando toda hora, atendendo gente, porque precisa dessa disciplina. Sim, lidar com números já é muito difícil. Agora, lidar com dinheiro, né? Financeiro é dinheiro. E dos outros, né? Dinheiro dos outros, né? O que é muito pior. Às vezes as pessoas não têm muita ideia, mas quando a gente fala em 12 milhões, tem muitos projetos que chegam para nós aí, às vezes alguma construção de alguma coisa ou alguma aquisição, como já trouxe, né, nesse mesmo quadro, Conhecendo a Desiap, outros colaboradores, como aquisições, como prestações de contas, e até mesmo, né, no último programa nós trouxemos aqui a Nilmara da gerência de projetos, mas quando chega um determinado projeto,
esse projeto demanda uma série de coisas, como notas fiscais, a conta que vai ficar esse dinheiro, para aquisições comprar, tem que bater lá na conta, aquela coisa toda, e tudo gira dentro do administrativo, dentro do financeiro, fora as questões do nosso dia a dia, né? Exatamente. Que é o dinheiro da própria agência. Exatamente. Então, tem, assim, é muito minucioso. A gente divide, né, divide essa gestão no seguinte sentido: a gente tem dessas 120 contas, né, a maior parte dessas contas são contas de projetos, né, e algumas contas são contas do próprio gerenciamento da unidade, do financeiro da unidade. Então, a gente consegue fazer essa divisão, essa separação. Óbvio que esse volume maior é uma verba carimbada de um projeto, né, específico que chegou, que já tem um orçamento pré-determinado para ser executado. Uma pequena parte desse dinheiro, né, é de gerenciamento nosso, mas a maior parte desse movimento, desse recurso, já são verbas carimbadas de projetos, né? Então, a gente faz essa gestão na verdade, o administrativo está envolvido desde quando, vou falar aqui especificamente da área de projetos, né, que é um setor que demanda muito o setor administrativo. Então, desde quando a área de vendas fecha o negócio, né, fecha a proposta, já começa a passar pelo administrativo. Então, nós temos o processo de abertura de conta, nós temos o processo de assinatura de contratos, conferência de contratos, que aí está a Luana Santana, né, à frente dessa gestão dos contratos. Então, já está dentro do administrativo, né? Então, fechou o contrato, passa para o financeiro fazer programação de receita, programação de despesa daquele contrato. Ao mesmo tempo, tem os suprimentos comprando, tem a gente pagando no financeiro. Depois que o projeto acaba, precisa, né, do administrativo também, com a Ana Luísa aí na prestação de contas, juntando documentação, né, para prestar conta daquele projeto que foi executado. Então, todo o administrativo está ali envolvido. A área de TI está dando suporte aí para todos, né, para que tudo funcione. Enfim, então, todas as áreas aí estão envolvidas, né? Eu não falei aqui do departamento pessoal, que é um setor mais rotineiro, e nós temos aí o RH, né? O DP e o RH hoje está com a colaboradora Patrícia, estagiando com a gente, né? E para fazer rodar também todo o suporte que os próprios colaboradores da agência precisam, né? Nós passamos de 30 colaboradores aqui dentro do prédio, né? São quase 40 colaboradores aqui. Então, realmente precisava, né? A gente precisava que esses setores tomassem seus próprios caminhos, né? Enfim, precisava de gente, precisava de alguém para dar esse suporte. E hoje, o setor administrativo dá esse suporte mesmo para que esse funcionamento ocorra da melhor forma. E à medida que a agência foi crescendo, até muito por conta da regionalização, foi aumentando as pessoas e vários departamentos também foram sendo desmembrados do administrativo, até porque muito por conta dessa expansão, né? E aí eu posso falar por mim, que sou um dos colaboradores também, que a gente acabou ganhando um pouco de autonomia, né, em certos setores, como o meu departamento é comunicação, ele acaba ficando ligado à gerência. E aí, por exemplo, prestação de contas e aquisições estavam ali dentro, né, da sua equipe administrativa, tiveram que virar setores para atender esse volume todo de demanda, porque é fato que a gente teve que começar a se especializar em cada um no seu departamento, no seu setor, no seu afazer. Então, se a gente não especializa e fica generalista demais, a coisa começa a não ficar tão bem feita. Exatamente, né? Pelo volume, né? Pelo volume. Eu posso contar um pouquinho da história, que eu acho que a gente chega aqui nessa regionalização. Meu histórico aqui na agência, né? Eu entrei na agência em 2007, dia 5 de setembro, né, de 2007, essa semana aí faz 14 anos que eu entrei na agência. Estudava administração, né, entrei como estagiária do administrativo. Na época, a agência tinham 2 coordenadores, né, um da área de atendimento, que era na área técnica, antiga área técnica, né, e outro, que era o Denis, e outro na área de administrativo, que era o Fabiano Leone, né, na época. Eu entrei para fazer estágio com o Fabiano, né, no administrativo. Como o volume de serviços não era muito grande, né, mesmo fazendo estágio, então eu entrei para fazer um pouquinho de tudo na época, né. Tinha atendimento da área técnica, de orientação, de pesquisa de mercado, de plano de negócios,
de abertura de empresas, todos esses atendimentos que hoje o Camp, né, a área do Camp hoje faz, a gente conseguia fazer na época porque o volume era menor, né? Eu também mexi com pesquisa de mercado, aplicava pesquisa de mercado na rua, né? Fazia plano de negócios, mas junto com isso fazia todo o estágio, né, junto com o Fabiano no administrativo. Então, contas a pagar, contas a receber, relatórios financeiros, relatório para os parceiros, essas publicações, né, de relatório para os parceiros em site. Então, aprendi várias ferramentas assim com o Fabiano na época, algumas, né, hoje a gente ainda utiliza, outras a gente mudou. Trabalhava com stand de semana de desenvolvimento, vendia semana de desenvolvimento, né, fazia rota em empresas para vender semana. Na minha época fazia os boletos manuais, né, Léo? Ainda não tinha internet para todo mundo, então foi uma trajetória assim. A gente fala que a Desita é uma mãe, né? Porque a gente chegou aqui e não tinha quem ensinasse, assim, não tinha um dono para falar assim, se der errado, alguém vai consertar. A gente que era dono do negócio, né? Criando seus próprios processos. Criando, exatamente, do zero, aprendendo, e cada vez que crescia a agência, a gente aprendia e fazia, errava, fazia de novo. E assim a gente foi durante todos esses anos, né? Eu contei que eu entrei em 2007, né? Mas eu fiquei um ano fora. Quando eu finalizei o estágio, eu saí para um outro trabalho, uma outra oportunidade. E quando foi na época que o Fabiano saiu da agência, né, para uma outra oportunidade também, eu fui convidada a voltar, né? Isso já foi em 2011. Então eu voltei para a agência, fiquei um ano fora e voltei para a agência como analista administrativo financeiro. Também nessa época a Desita não tinha, era a Desita, né, não era a Desiap, a Desita não tinha o volume de trabalho que tem hoje. Então, administrativo financeiro, TI, contratos, compras, DP, RH, tudo era eu, né? Eu-keep, né? Eu-keep, exatamente. Então, eu fazia de tudo um pouco, né, do setor inteiro. E essa história que você contou, né, com essa evolução, a partir de 2011, a Desita começou a gerenciar projetos, né? E quando ela começa a gerenciar projetos e prova, né, para as empresas que a gente conseguia fazer essa gestão, entregar, né, o projeto que ela precisava ali dentro do tempo, do prazo, do custo, enfim. Quando a gente conseguiu provar, finalizar uma prestação de contas no primeiro projeto nosso, eu lembro que durou mais de 3 anos, né? Foi um primeiro projeto grande, foi uma prestação de contas gigantesca, e a partir daí acho que deu tudo certo, né? A gente gerenciou da melhor forma, prestou conta da melhor forma, com toda a transparência possível na época, e a partir daí a gente começou a pegar outros projetos. Então, no de pegar outros projetos, especializar nisso, o volume começou a aumentar muito rápido, né? Então, naquela época, o que a gente fazia com a equipe, né, com a pessoa, a gente precisou contratar, obviamente, né, e montar uma equipe aí de gestão. Então, nessa trajetória, a gente teve, né, acho que a Nilmara também trabalhou comigo no administrativo, ela foi especializada para a área de projetos. E no administrativo, quem entrou para trabalhar nessas áreas, né, do financeiro, no RH, no contratos, contabilidade, compras, essas áreas se tornaram depois setores. Então, hoje a gente tem o setor de suprimentos, a gente tem o setor de prestação de contas, com pessoas que já andam comprando com as próprias pernas, né? Tenho muito orgulho de contar essa história, porque foram pessoas que trabalharam diretamente comigo, peguei na mão, ensinei. A gente errou junto, aprendeu junto, cresceu junto, e hoje, né, a maioria daqui, quase 100% dessa agência, veio de estágio, né? Entrou aqui como estagiário, Sim. Eu também, né? Entrei como estagiário. E foi uma evolução constante de aprendizado, né, durante todos esses anos, para que a gente chegasse ao que a gente chegou hoje. Então, assim, essas áreas hoje, esses setores agora, né, do RH, setor de contratos, setor de suprimentos, setor de prestação de contas, são setores que andam com as próprias pernas. Até ano passado eu estava como coordenadora dessas áreas, né, também, dando suporte. E a gente recebeu, né, no final do ano passado, a gerente, né, Simone, e estou passando bastão, né, esse ano, passei o bastão dessas áreas para Simone, para que eu conseguisse ficar, né, me especializar mesmo e ficar por conta da gerência, da coordenação financeira regional. Então, eu passo o bastão do administrativo, né, para ela, com as outras áreas de prestação, de suprimentos, de contratos, DP, RH, e fico aqui agora, a partir de agora, setembro, 100% focada mesmo
no financeiro da regional. É como a gente falou, né? É necessário que os profissionais se especializem nas suas áreas para que o trabalho seja feito assim de forma perfeita, né? Então aí com com a regionalização, com toda essa expansão, quando lá nos primórdios, né, como você bem contou, e você que tem uma das histórias mais bonitas aqui dentro, né, da DESIAP, éramos ali 3, 4, 5 funcionários, né, e hoje você chegar aí somando a regional toda, somos quase 50, acho que se somar todo mundo. É um crescimento assim absurdo, não só da equipe, mas em volume de projetos, em volume de trabalho, né, para chegar em todo esse volume com uma prestação que a gente sempre foi exímio e sempre foi muito elogiado, né, sempre foi referência, né, em tudo que se fez até hoje, na DESIAP, exatamente. Era necessário que os profissionais se especializassem nas suas áreas, né? Exato, Léo. Então, assim, eu me formei em administração, né? Quando a gente começou a trabalhar com projetos, outras pessoas foram para as áreas de projetos e eu fiquei no administrativo financeiro. Eu fiz uma pós, na época também, em finanças e controladoria, para aprender mais, né, da área financeira também, que o curso de administração ensina, mas é uma coisa um pouco mais genérica, né? Fiz vários cursos durante a trajetória aqui na área de administrativo, na área financeira, na área de projetos também, alguns, mas apesar de que eu não atuei dentro do PMO, né, de projetos, mas também participei de algumas formações. Mas a gente precisa disso. A gente teve, né, agora, com a regionalização, eu posso falar duas mudanças, né, fortes na agência. Antes a gente trabalhava com atendimentos gratuitos, poucos atendimentos, poucas pesquisas, e todo mundo fazia de tudo, né, um pouco. Então, foi o primeiro passo, começar a trabalhar com projetos. Então, cada um teve que se especializar, né, numa área, cada um seguir um caminho. E agora, com a regionalização, mais ainda. Então, a gente tem essa história, com essa bagagem de conhecimento dos setores, consegue ainda dar algum suporte, se necessário, mas cada um realmente precisou de agora, e precisa mesmo, né, de assumir, pegar o boi pelo chifre aí e assumir cada um sua área aí da agora para frente, né, que a regionalização chegou para ficar, né, Léo? É uma realidade, né? É uma realidade. Era algo que a gente já aspirava há um tempo atrás e, de repente, quando ela aconteceu, ela veio que veio, né? Então, já foram do ano passado para cá 3 unidades, né? E agora até o final do ano mais 3 unidades, 3 ou 4 agora, até o final do ano. Descobrindo como fazer, né? Como que regionaliza, como que é a unidade, ninguém sabe, vamos pesquisar, vamos saber, né? Como foi a vida toda, sempre pesquisando tudo para aprender aqui dentro. Criando os próprios processos, né? E especializando, né? Acho que a DESIAP é isso, né? E é legal, dentro desse quadro aqui do Conhecendo a DESIAP, para quem nos ouve, conhecer, né, que os setores são feitos de pessoas, e que essas pessoas têm uma história, as pessoas têm uma formação, como que essas pessoas vieram parar dentro da DESIAP e todo o seu crescimento aqui dentro. Quando eu digo que você tem uma das histórias assim mais bonitas, porque fomos estagiários juntos, né? É verdade. Há anos atrás eu saí, fui trabalhar em agências, e, né, o mundo girou e eu voltei para cá em 2013, né, e você está aqui firme, e legal ver essa evolução. Poxa, era minha companheira de trabalho, éramos estagiários juntos, entramos praticamente juntas, e, né, e ver o seu crescimento aqui dentro, de estagiário, analista, de analista a coordenação, e agora ele é especialista em financeiro regional. Então, assim, isso é muito bonita essa trajetória, é muito legal a sua história, né? E é uma honra receber você aqui, né, no Momento da DESIAP. E para quem nos ouve e acompanha a nossa sequência de programas, viu que a gente veio trazendo vários profissionais e como que essa grande engrenagem que é a DESIAP, como que os setores vão se encaixando, né? E é legal que a gente já vem para os finalmente de contando essa história, né, do Conhecendo a DESIAP, e praticamente fecha com você, que é o setor administrativo, onde vários outros setores, igual a gente já teve aqui a Luana Santana,
né, que é do Contratos, a gente já teve a Priscila do Aquisições, a Ana do Prestação de Contas, que surgiram daí, né? E como a Nilmara, que já trabalhou com você, e hoje está aí no gerenciamento de projetos, então assim, teve um embrião, teve um pontapé inicial. E lá no começo, né, no início da história toda, e você é um exemplar de profissional, né, que está aqui desde o início, mostra pra gente, e os ouvintes conseguem fazer essa linha do tempo. Poxa, de onde surgiu tudo? Né? Então a gente trouxe aqui de onde surgiu a grande maioria dos setores aqui dentro. É verdade, Léo. Assim, tenho muito orgulho de ter passado, né, por essa trajetória. Foi uma experiência assim, muito boa, muito grande, de muito aprendizado. Né? Você, às vezes, acabar de formar, não ter experiência nenhuma. No início, assim, né, é tudo muito difícil lá atrás, no início. A gente não tinha recurso, a gente tinha que dividir o computador na época, não tinha internet que funcionasse direito, a gente não tinha dinheiro para contratar outra internet, não tinha fornecedores, né, outras opções de fornecedores na cidade. Enfim, a gente tinha um gargalo, assim, imenso. Então, nessa trajetória, assim, foi muita resiliência, foi muita força de vontade mesmo. Durante todos esses anos, muitos anos atrás, assim, sem muito recurso para fazer muita coisa, a DESIAP sempre manteve, né, essa disciplina de manter os seus funcionários sempre atualizados, né, com cursos, né, apoiando, né, pagando às vezes cursos, pós-graduação, para que a gente tivesse esse conhecimento e que a gente funcionasse. Eu acho que foi isso que foi assim, a gota para a gente estourar, sabe? E a gente crescer da forma que a gente cresceu, porque o conhecimento é a base de tudo, né? A gente não ia conseguir chegar onde a gente chegou se a gente não tivesse lá atrás investido, né, em qualificação, dar esse suporte mesmo para que as pessoas conseguissem aprender, se desenvolver nas suas áreas para administrar o que a gente administra hoje, né? Então, assim, estou muito feliz, muito orgulhosa mesmo dessa trajetória. Claro, né, eu não ia chegar aqui também sem todas as minhas colegas de trabalho, né, dos meus colegas de trabalho, principalmente os que trabalharam aí diretamente comigo, né, as meninas aí dos setores de compras, de prestação, de suprimentos, né, que trabalharam diretamente comigo. E eu não posso deixar também de falar no financeiro mesmo, né, que agora eu assumo financeiro regional. Hoje o setor financeiro aqui de Itabirito, a gente vai ser responsável, né, pelo financeiro de todas as outras unidades. E hoje a equipe sou eu, né, e com a Luana Reis. E a Luana Reis está aí hoje como analista. E é meu braço direito, esquerdo, né? Luana está aí sempre atenta a tudo, a todas as contas. E temos hoje também a Brenda com a gente, estagiando, aprendendo aí um pouquinho para a gente desenvolvê-la também, né? Então, nossa equipe hoje é composta por 3 pessoas para assumir esse regional. Bacana, Tamires, né? Para a gente ir encerrando o nosso bate-papo aqui, como você citou aí, até os estagiários, deixa um recadinho para a gente, né? Sobre as pessoas, porque direto a gente deixa aí em aberto vagas de estágio, né, oportunidades para trabalhar aqui. Então deixa uma mensagem para quem nos ouve, né, da sua satisfação, do que você sente hoje de pertencer à DESIAP. Eu acho que dá para perceber na minha voz, né? Assim, eu tenho muita satisfação mesmo por ter, né, entrado aqui. Lá atrás, a Desita fazia processo seletivo, era uma psicóloga da prefeitura que fazia um processo seletivo. Eu fui a única que cheguei atrasada no meu processo. Cheguei atrasada, porque eu estava num outro trabalho, não consegui sair cedo. E no final das contas, ter passado, acho que tudo é Deus mesmo que põe o dedo no nosso caminho, né? Então, eu gostei, assim, muito, minha trajetória, eu acho que foi super válida até então, né? A gente tem muito a aprender pela frente ainda com a regionalização, mas, assim, a Desita a gente costuma falar que é uma... Eu sempre falo Desita, né, Léo? A DESIAP agora. A DESIAP, ela é uma vitrine, né? A gente tem aqui os principais parceiros, as principais empresas da região são os nossos parceiros. Então, são representantes dessas empresas principais que estão aqui no nosso comitê, que veem o nosso trabalho,
que acompanham mensalmente, né, nas reuniões mensais aí com o comitê de parceiros, o nosso trabalho, a nossa evolução. A gente tem a oportunidade de apresentar o nosso trabalho para essa equipe. E a gente fala justamente que é uma vitrine porque você consegue mostrar seu trabalho, né? E é isso, assim, acho que a Desita tem muito a contribuir com o crescimento de todos os profissionais que entram aqui. Não é um serviço rotineiro, né? Assim, apesar de alguns setores, principalmente, né, o financeiro, tem muito serviço burocrático, diário ali, de muita repetição, mas você consegue aprender o tempo todo com um monte de coisa que aparece, né? Mesmo a gente o setor estando em um processo diário, às vezes, de repetição, você vê uma nota fiscal que você não conhecia, você vê um pagamento que você não conhecia, a expansão agora que a gente está aprendendo, né? Como é que eu regionalizo? Como é que abre uma unidade? O que eu tenho que fazer? Todo esse processo está sempre em mudança, né? A gente recebe projetos aqui, consegue atuar de acordo com o nosso estatuto em projetos, né, do setor ambiental, social, turístico, esportivo, econômico, né, social. Então, todas essas áreas, cada uma tem uma especificidade diferente, né? Uhum. Então, quando chega para a gente gerenciar, né, no caso o PMO gerencia e a gente acompanha esse gerenciamento, você aprende ali o tempo todo, né? Não só aqui, mas lá embaixo no atendimento do camp também, você recebe gente de todo tipo, né? Sim, tem sim. MEI, tem grande empresário, tem pequeno empresário, gente querendo abrir alguma coisa que não sabe nem de onde. Então, mesmo a gente sendo setor de suporte, né, o administrativo, o financeiro, sendo setor de suporte da engrenagem, a gente acaba acompanhando tudo, porque a gente pega tudo do início, no durante e o depois, né? Uhum. Então, a gente acaba aprendendo muito. Então, todos os setores aqui, eu acho que tem muito a contribuir com o crescimento e desenvolvimento das pessoas aqui, sabe? Então, assim, acho que é super válido, assim, quem tiver interesse, fica de olho aí nas nossas vagas, a gente sempre publica, né, nas nossas redes sociais, né, Léo? No @ Adesiap, e aí você pode jogar o nome da unidade, né? Aqui é o adesiap.Itabrito e os demais, adesiap.unidade Ouro Branco, ou Congonhas, ou Nova Lima. É isso aí, pessoal. Então, quem tiver interesse, fica de olho aí nas nossas vagas. É isso aí, Tamires. Uma honra receber você aqui. Obrigada, Léo. Nosso momento Adesiap. Obrigada, Léo. Eu agradeço muito. Foi um prazer mesmo estar aqui participando do Momento Adesiap. É isso aí. E para você que nos ouve, siga-nos nas nossas redes sociais, ou procure algumas das nossas unidades para atendimento. E nos vemos na próxima com mais um Momento Adesiap.